Boa noite, Instagram. Boa noite. Boa noite a todos. Você vai me assistir agora ou vai ficar gravado, então você pode assistir a qualquer momento, nesse tempo do hoje ou no tempo que for melhor para você. Eu sou Andréia Maslon, fisioterapeuta integrativa, e hoje vamos falar com uma nutricionista, Juliana Gerais, sobre emoções e imunidade. O que será que tudo isso se relaciona? Vamos esperar o pessoal entrar. E eu vou me apresentar novamente. Olá, olá, boa noite, obrigada por aceitar o convite, vai ser um prazer enorme. Vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal começar a adentrar aí. Boa noite a todos, boa noite Instagram, boa noite pessoas. Eu sou Andréia Maslon, fisioterapeuta integrativa, e juntos eu abordo muito a biologia de cada um, a lógica da vida. Sou uma apaixonada por entender meu paciente como um todo, na sua interdependência, nas suas relações, na sua vida pessoal, profissional, de uma forma completa, desvendando a sua biologia e trazendo a ele uma nova forma de olhar a sua saúde. A forma em que nada separa corpo, mente e alma. Através da sua psique e da sua percepção, ele começa a ter a consciência dele mesmo e do mundo. Entender que a doença não é uma maldição, a dor não é um malefício, e sim um caminho para a própria pessoa se conhecer. Nada melhor do que a gente praticar a biologia que ensina a lógica da vida, e com isso desvendando através da sua história o seu sintoma, o que ele sente, e não simplesmente entendendo o sintoma físico como algo exclusivo do corpo físico e tentando separar o ser humano da sua complexidade, quando na verdade ele se interrelaciona. Para ele chegar a ter um sintoma físico, ele passa por uma aflição emocional. Não está separado isso, a sua psique percebeu, a sua percepção percebeu de uma forma única, individual, o que aconteceu, uma situação impactante, inesperada, que eu sempre falo aqui, quem me acompanha sabe, e de uma forma individual, cada um percebe o que acontece, e gerando essa aflição emocional, vai gerar algumas diferenciações para o seu corpo, algumas dores, sintomas, diversos. Boa noite, Marilene, sempre conosco, muito boa noite a todos. Espero que vocês gostem muito do assunto. Por entender a doença como um processo natural e sabendo as consequências desse estresse crônico, dessa hiperatividade do corpo frente a essa aflição emocional, o que vai gerando depois de um certo tempo, hoje eu convido a nutricionista, a doutora Juliana Gerais, para conversar com a gente sobre nutrição da alma. Hoje o assunto vai ser muito legal. Vamos receber a Juliana. Boa noite a todos. Estamos recebendo a doutora Juliana. Um grande prazer. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Obrigada pelo convite. É um prazer. Vou tentar acertar aqui uma forma que vocês possam me ver melhor, porque às vezes ele fica vendo só um pedacinho de mim, né? Deixa eu tentar achar um jeito que não vai ficar tão caído. Vamos ver. Porque ele está conectado no carregador, porque senão acaba a minha bateria. Todos. É o nosso novo normal, né? Nossas palestras sendo lives e podendo até ser mais democrática, né, Juliana? Eu acredito com certeza, né? Na verdade, quando a gente pensa na evolução tecnológica, isso, sem sombra de dúvida, tem o papel da espiritualidade, né? Permitindo acesso democrático ao conhecimento. A questão, né, é o que vem além disso, porque, né, que já brincando aqui um pouquinho, né? Doutor Luiz aqui, super feliz com a nossa presença, né? Eu tô super feliz que você tá aqui, querido. Com certeza. Sempre. Então, como Sócrates dizia, né? Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, ou seja, mesmo tendo a democracia do conhecimento chegando à casa de todos,
ou a vida de todas as pessoas, ou de muitas delas, né? A gente vai ter que pegar o conhecimento e transformar em sabedoria. Te amo muito também, né? E conhecimento transformado em sabedoria é conhecimento aplicado. Então, por isso é que ele deixaram essa mensagem. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E portanto, mais conscientes, né, Jo? Isso, então, todo conhecimento que chega até mim, se eu não usá-lo de uma forma favorável, não adiantou de nada, né? Aí eu joguei aos ventos. Então, embora a gente está tendo a democracia de levar conhecimento à casa de todos, a gente sempre cai no papel de que é uma escolha de cada um o que faz com aquilo que a vida te oferece. E aí é outra mensagem de um outro, né, que é do Sartre, né? Não importa o que a vida te oferece, mas o que você faz com o que ela te oferece. Então, suas decisões e escolhas, né? Isso, a nossa realidade, ela é criada a partir das nossas escolhas. Então, o futuro, a gente às vezes fica preocupado com o futuro, ansioso, pensando no futuro, mas ele só depende do que eu faço hoje, das minhas escolhas do presente, do agora. Por isso que a única coisa que a gente consegue viver é o hoje, é o aqui e o agora. Né? Então, já dando essa entradinha, né? Lembrando aí de alguns filósofos, algumas pessoas que deixaram aí sua sabedoria para nós, mensagens, né? Ó, tá aqui a Denise Carreiro, uma amiga gigantesca, super nutricionista, antiguíssima já, tem muito conhecimento aqui vendo a gente. Dê saudade, viu? Um beijo, né? Obrigada a todos. E tem algumas pessoas que são muito queridas, né? Que eu tô com saudade. É uma delícia, né? E o contato físico, somos seres relacionais, né? Então faz uma falta tremenda. Sim, com certeza. Ó, a Rê aqui, minha amigona, ó, da farmácia daqui de São Carlos, que a gente trabalha muito junto, né? Porque aí, ó, beijos, Dê. Sem parceiros a gente não consegue, que é essa integração, né? É lógico. Nós somos um ser integrado com o físico, a mente, as emoções e a questão espiritual, mas somos integrados socialmente. Então, tem que ter essa visão mais ampla, né? Integrativa e sistêmica mesmo. Antes de eu chegar na nutricionista, eu fui passando por pelo menos 3 lives sobre relacionamentos, de tanto que é uma necessidade biológica, como eu te digo, né? Eu me especializei nessa leitura biológica, nessa nova forma de olhar a saúde a partir do conhecimento da biologia de cada um, da sua formação embriológica, né, de saber qual conflito que está atrás de tudo isso. E nessas últimas a gente chegou, como eu te falei, em intestino, em inflamação crônica, em estresse oxidativo. E aí, eu, fisioterapeuta, né, estudo também isso, mas não sou especialista. Aí, quando eu vou procurar, né, uma pessoa bacana para fazer uma live que fale a mesma língua, encontro além. Encontro Juliana, que já vem com esse olhar integrativo, assim como eu, no meu tratamento, né? Entendo que a dor é um alerta, a doença ou qualquer sintoma o que a pessoa sente lá no íntimo dela, vem de uma situação, de uma circunstância, mas que guarda alguma sementinha, né, plantada ali em algum momento da vida. E que vem à tona, né, em forma de alergias, em forma de algumas doenças de pele, não importa o nome, de câncer, né? Eu falo que é da espinha ao câncer grave. Uhum. A pessoa passou por uma aflição, ela está passando por uma aflição emocional em que é importante a gente ser o mais rápido e objetivo possível para chegar nesse sintoma, né, nessa causa, nessa raiz. E aí eu encontro a Juliana, então estou super curiosa para saber o que você me conta hoje sobre essa visão integral da nutrição, porque para mim foi super novo isso. O universo, ele conspira, né, a favor, né? Eu vi aqui o Edson, querido, foi meu diretor há mais de 15 anos atrás, trabalhamos juntos, uma alegria, uma das melhores pessoas que eu trabalhei, tá aqui, ó, um beijo, querido, te amo, viu? Bom, eu acho que antes de eu começar a falar, como tem várias pessoas aqui que me conhecem, mas não te conhecem, eu acho legal você explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre aquilo que você faz, talvez trazendo um pouquinho dos conceitos da medicina germânica, e depois eu entro e falo tudo o que quiserem, eu falo, né? Mas eu acho legal para as pessoas que não conhecem saberem, porque são teorias e técnicas e ferramentas que eu particularmente conheço e gosto muito,
É uma visão muito linda do ser humano. Dentro da oncologia, que é o meu foco de trabalho, tem muita relação, né? Da medicina germânica, a história de Hammer, né? Com a história dele, como que tudo começou. Então, eu acho bem legal você contar para quem não conhece, não sabe que isso existe, saber que existem possibilidades diferentes de tratamentos, além da nutrição que eu faço. Tá, né? Legal. Então, como eu disse no começo, para quem entrou depois, eu sou uma fisioterapeuta integrativa, que tem uma visão muito ampla do tratamento, mesmo antes da medicina germânica, numa visão mais de filosofia de vida osteopática, né? Que na osteopatia eu também me encontrei, nas terapias manuais, então foi aí que tudo começou. Mas a gente via assim uma relação de uma dor leve, por exemplo, uma lombalgia, uma dor na lombar muito leve, que não melhorava, de uma dor muito forte, em que às vezes vinha uma pessoa de bengala, assim, muito grave mesmo, e melhorar, e a outra que era mais leve não. E aí isso sempre me deixou uma pulguinha atrás da orelha, até eu conhecer a medicina de Hammer, né? Quando ele plantou lá na Alemanha, na década de 80, um novo olhar para essa saúde, entendendo que a doença não é um malefício, quando eu falei no começo. A dor, sim, é um alerta e um caminho, uma ponte para o autoconhecimento, para a pessoa se entender. E eu falo que é um dos maiores desafios da nossa vida. Porque se a gente está bem, né? Se a gente se relaciona bem com a gente se relaciona bem com o mundo e com as pessoas, e aí fica muito difícil, né, da gente cair numa doença de fato, num problema de fato. E partindo da história de Hammer, que é quando ele lança a mão desse processo biológico, então se ele lança a mão das 5 leis biológicas, e se é lei, é porque acontece em todo mundo da mesma forma. O que vai modificar uma pessoa da outra quando a gente fala da individualidade da pessoa num olhar único? Como é a percepção, como são, desde da intenção dele vir ao mundo, né, numa parte mais biológica de neurociência, como dizia Bruce Lipton, como tem vários estudos relacionados a isso, desde a intenção, 72 horas antes já começa uma formação de psique, ali, de consciência. E aí, na vida gestacional que essa mãe passou, né, o que foram as crenças, os dogmas religiosos ou não, os dogmas espirituais, assim, os princípios, os valores e as tradições de cada um. Então, assim você forma a sua percepção de mundo, né? O seu filtro, a sua lente de contato é dado daí. E a partir disso, a gente tem, só para Hammer, antes de chegar nisso, né? Hammer foi um médico alemão e teólogo, antes de tudo. Ele já tinha também uma visão muito dele de medicina, em que a pessoa falou Bruce Lipton. O Bruce Lipton, ele tem 2 livros bem interessantes, A Biologia da Crença e Evolução Espontânea. Isso. E ele participa daquele documentário do Netflix chamado Heal, H-E-A-L, que é cura. E ele traz uma visão bem diferente do poder da nossa mente, inclusive, né? Então ele explica pessoas que passam por cima, que ganharam no Guinness Book, que passam por cima de crenças crenças não, mas para pessoas que estão andando em cima de fogareiros e não queimam o pé. Ou em cima de geleiras e não se queimam, porque é a força da mente, mostrando a força do inconsciente, né? Uma mãe que consegue levantar um carro para tirar o filho debaixo do carro. Então ele mostra toda essa força, o poder que tem a nossa mente, que é do nosso inconsciente. Então ele traz teorias bem lindas. São 2 livros que valem muito a pena. Para quem não conhece, fica aí a dica. Evolução Espontânea e Biologia das Crenças. Isso mesmo, isso, e aí eu complemento muito, porque o Dr. Hammer fez as leis biológicas, ele determinou as 5 leis biológicas a partir de uma dor dele, né? Ele perde um filho com seus 17 anos, de uma fatalidade muito ruim, que foi quando um príncipe assassinou, então não, teve uma noção de injustiça junto. Ele desenvolve 2 meses depois, porque ele perde esse filho, né? Uma dor muito intensa para um pai, perder um filho. E aí ele desenvolve tanto um câncer de testículo, quanto a mãe desenvolve um câncer de mama. E ele já tinha um grande centro oncológico em que ele trabalhava, ele tinha muito acesso a tomografias. E ele já notava alguns focos na tomografia em que outros médicos, quando se discutia isso, falavam que eram achados radiológicos e não davam muito a vazão para as ideias de Hammer.
quando ele passa por tudo isso, ele fala, eu era tão saudável, como? Né? O que aconteceu? E ele começa a estudar, foram mais milhares de pacientes que passaram por esse centro, e ele estudando cada história, quando ele percebe que a embriologia vinha de 4 tecidos embrionários, e ele começou a correlacionar cada conflito da psique e percepção de cada um com esse tecido embrionário, e os conflitos que poderiam gerar isso. Então, você vê por si que as doenças são programas biológicos em que isso vai acontecer dentro da gente. E não é só a doença como um malefício que vai nos trazer desgraça. Ele implanta um processo natural do próprio corpo em que, se você está passando por uma dor ou um conflito, precisa perceber e resolver esse conflito, porque senão vai gerar um estresse, o que a gente chama hoje de estresse oxidativo, inflamação crônica, qualquer situação em que o corpo não ganha de novo a alostase ou homeostase, como antigamente a gente falava. Esse equilíbrio do corpo. Então, ele passa, né, por um sistema de luta ou de fuga, nosso sistema nervoso autônomo, né, que é esse sistema de luta ou fuga que serve para a nossa sobrevivência, né? Então, é um programa biológico de sobrevivência que faz... Que é necessário. Que tem automático. Isso, ele tem a sua finalidade. Isso, assim como as nossas crenças, né? Então, eu falo que as crenças também são para nos defender. Nossas memórias também foram para aquele momento nos defender. E muitas pessoas congelam nesse passado. Tem um efeito hipnótico essa situação impactante, inesperada e vivida com isolamento. Então, o Dr. Hammer vê que cada pessoa que vinha com um determinado tipo de câncer ou doença tinha um DHS, que é a data, hora e segunda desse choque, desse trauma, desse conflito impactante. E que tinham que ter essas 3 características. Quando ele descobre isso, ele demora, claro, anos e anos, mas que ele, assim, foi uma sede de conhecimento que ele teve e consciência, que como a gente disse, e ele conseguiu ter o terreno para estudar tudo isso. E, além de tudo, ele percebe que a pessoa também precisa ter um terreno. Então, não necessariamente aconteceu só do choque, mas que ele já tinha uma fragilidade em determinado local, que pode ter sido plantado por aquela sementinha, do estresse da mãe, do estresse da infância ou adolescência. E que naquele determinado dia aconteceu algo chocante, impactante na vida dele e que tornou-se 2 meses depois doente. Aí vem as doenças, né? Você sabe que tem milhares e milhões de síndromes e cada vez vai ter mais. Só que se a gente continuar nessa medicina em que a gente precisa dar rótulo para o que a pessoa sente, a gente vai ter milhões de síndromes, né? Porque depois dessa pandemia, você imagina, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, quer dizer, quantas percepções foram formadas nesses 4 meses, né? Quantas coisas diferentes vão aparecer depois desses 4 meses. Então, é um novo olhar para a saúde quando a gente entende que a doença é formada por um choque, por um trauma em determinado sentido. E que nós, como terapeutas, isso não importa, né? As 5 leis biológicas estão para todos, como o bioalinhamento, que é a técnica que eu uso, né? Para mudar a percepção da pessoa e trazer ela para a positividade, para o presente, como você disse no começo, né? O momento é agora, a nossa vida está acontecendo no agora. É aqui que você tem que estar. O passado virou nuvem, o futuro nem existe. Amanhã você pode não estar com a gente aqui. Então, olha que experiência agradável saber disso nesse exato instante, né? E ter consciência, não adianta, como você disse, só ter conhecimento. Então, o Hammer nos trouxe essa nossa visão, isso eu implanto muito na minha vida, como também falo de alimentação, mudança de estilo de vida e tudo mais, porque é um conjunto, né? Junto com isso vem os 5 sentidos, o olhar, o paladar, o tato, enfim. É um papo que não acaba mais, de tão maravilhoso. E a todo ano a gente evolui, então a gente muda a nossa visão para olhar para a nossa saúde, mas o importante é brotar nessa live esse processo natural que é a doença, né? A doença está aqui para nos proteger, a gente precisa só mudar a nossa percepção, nosso filtro, para que isso seja um conhecimento, para a gente conseguir chegar no que essa doença quer mostrar para o nosso corpo, e eu acho que é aí que você trabalha junto comigo nisso, né? Sim, com certeza. Querida, tem alguém ali perguntando do livro, ó, os 2 livros que a gente citou aqui é do mesmo autor, do Bruce Lipton, que é Evolução Espontânea, é o nome de um, e o outro é Biologia da Crença. Tá? É o mesmo autor, mas são 2 livros um pouquinho grossinho assim, mas muito interessantes, né?
Tá só no começo e tô maravilhada, né? Eu também, né? Porque eu adoro essa teoria toda, né? A medicina germânica, ela é linda, ela veio trazer mesmo um conceito mais amplo, mais consciente do que é o ser humano, né? Então, para quem não me conhece, embora muitos aqui me conheçam, porque muitos aqui já foram meus alunos, ou me ouviram em eventos, conferências, ou são meus clientes, né? Estou vindo aqui, outros são colegas de profissão. Tem um monte, né? Tem gente aqui que já me conhece. Mas, né, até para a própria Andréia aqui, não, para o público e para a própria Andréia que me achou ao acaso, né? Mais ou menos. No universo ele sempre conspira. Deixa eu repetir o nome dos livros. Eu vou escrever. Deixa eu ver se eu... Não, eu vou conseguir escrever, tá? Pode ficar tranquilo. Consegue? Pode falar. Tá, então, para quem não me conhece, na verdade, oi, Clísia querida, saudade, né? Lá do Paraná, nossa terra, de onde eu sou. E eu sou nutricionista formada, né? E há quase 20 anos. E me formei no Paraná, que ali acabou de entrar uma colega, foi minha veterana de faculdade. E eu me formei e fui para Botucatu para fazer na Unesp de Botucatu, para fazer lá mestrado, doutorado. No fim, as coisas acabaram fluindo de outra forma. Fiz meu doutorado lá, que tinha focado na área da imunologia. Mas sempre fiquei dentro dessa área, com doenças infecto-contagiosas, com doenças oncológicas, autoimunes, e fui professora de graduação, de pós-graduação. E até que então eu conheci Denise Carreiro, que estava aqui, deve estar aí agora, que é uma grande amiga, uma profissional mais experiente de mais tempo, que me apresentou a nutrição funcional. E aí, então, vendo esses conceitos da nutrição funcional, e que ele foi se ampliando. Depois, logo na sequência, acabei conhecendo outras pessoas e a própria empresa, que hoje aqui no Brasil tem os cursos de pós-graduação na área de nutrição funcional, que é a AVP, né, consultoria Centro de Nutrição Funcional, e tem outros colegas, Gabriel de Carvalho, tem a própria Denise Carreiro, um monte de pessoas que falam, né, sobre a nutrição funcional, que é um conceito que veio do Instituto de Medicina Funcional, nos Estados Unidos, aonde, num primeiro momento, o indivíduo, né, estava no centro, o indivíduo físico, de uma teia, e a gente conectava todas as questões físicas. Então, já começou a ter um olhar diferente do indivíduo. Olhando não como um órgão, um problema renal, um problema cardíaco, um problema pulmonar. Não, entendendo que todas as questões físicas estavam conectadas. Então, que o cérebro influenciava no intestino, que influenciava no fígado, que influenciava no rim. Então, a gente não tinha mais como ver o indivíduo como um órgão ou como uma doença, mas sim como um sistema. Esse já foi o primeiro passo da nutrição funcional. E depois, ela ficou mais linda ainda. E isso era uma coisa que sempre soou dentro de mim, porque questões de autoconhecimento, de espiritualidade, sempre foram áreas que eu gostei muito de me aperfeiçoar. E veio, então, se eu não me engano, foi 2011, se eu não me engano a data, mas essa teia, ela se modificou, entrando no centro da teia as questões mentais, emocionais e espirituais. Mostrando, então, a conexão de um ser físico, de vários aspectos físicos, se conectando com esse centro, que é as questões de mente, emoções e espírito. E por que ficou no centro da teia? Justamente porque entendeu-se que qualquer coisa que acontecesse em qualquer um desses aspectos influenciaria nas questões físicas. E o contrário, as questões físicas, uma vez afetadas, também influenciariam no centro da teia, nas questões mentais, emocionais e espirituais. Então começou a ter esse olhar integrativo, sistêmico. Algo que mesmo antes da nutrição funcional existir, que eu conheci, mesmo antes dessa teia ser modificada, já era algo que ressoava dentro de mim. Já era algo que eu já, né, como eu falei, vinha vindo. Então, vários livros, várias outras teorias, todas essas que eu fui estudar, elas, né, não é o que eu faço, porque eu sou nutricionista, mas, de uma forma ou de outra, é importante a gente entender que tudo aquilo que cura dentro de filosofias éticas e com comprovações clínicas e práticas é, na verdade, considerado medicina. Então, a gente tem conceitos aí um pouco equivocados, né? Porque a gente divide a medicina de qualquer outra área paramédica, que a gente é colocado nas áreas médicas, mas se a gente for ver na história da filosofia, tudo aquilo que cura dentro dos padrões éticos, ele é considerado medicina. Então, se foi um cuidado terapêutico do ponto de vista emocional e te curou,
ele é uma medicina. Se foi um cuidado com aromaterapia, se foi um cuidado com física quântica, se foi um cuidado com a nutrição, seja lá qual foi a ferramenta que você usou, se te curou, foi feita uma medicina, né? Que era a teoria de Hipócrates, vinha daí. Então, não era só o médico que a gente conhece, né? Então, a gente começa a ampliar já aí a nossa consciência. Mas, de uma certa forma, essa nutrição ela tem essa visão integrativa e sistêmica. E aí, quando a gente começa a pensar, né? Como é que as nossas emoções, elas de fato influenciam, e por que eu gosto de trazer esse tema, e converso muito com os meus pacientes e com os meus alunos, né, e com quem me conhece sobre essas questões. Porque quando nos procuram, nós nutricionistas, é importante ficar claro que nós somos uma peça nesse quebra-cabeça. Mas existem várias outras que têm que ser colocadas para que a gente tente achar essa harmonia, para que a gente tente achar esse equilíbrio desequilibrado, porque nós nunca vamos ficar num equilíbrio parado. Porque quando a gente, é só pensar lá, eu sempre dou o exemplo do eletrocardiograma, em que tem lá as ondas que sobem e descem. Se eu tenho um risco reto, a pessoa morreu, parou. Né? Então não existe esse equilíbrio aqui parado, isso não existe. Isso é ilusório. Né? Então a gente tem que entender que a gente oscila, mas a gente tem que estar sempre mais próximo desse caminho do meio, né? Essa união dos opostos. Por isso que eu coloquei lá no meu Instagram, brinquei com essa, né, com essa charadinha, mas vou explicar melhor aqui sobre isso, né? Sobre esse caminho do meio. E eu sempre gosto de trazer que a gente tem que ampliar o nosso olhar e enxergar esses outros conceitos, porque senão a gente fica reducionista ao achar que é um problema somente causado por uma deficiência alimentar ou por um excesso alimentar. Mas também tem um papel seu de importância, mas eu também tenho padrões emocionais, eu também tenho padrões espirituais, eu tenho outros aspectos que estão ali influenciados. E se a gente não amplia essa consciência, e o paciente também não amplia essa consciência, ele não consegue a cura que ele tanto quer, né? E que ele tanto deseja e que a gente também deseja. Então, a gente tem que aprender a trabalhar nessa questão integrativa sistêmica. Eu posso não fazer tudo e não vou fazer tudo, mas eu tenho que saber com quem eu posso trabalhar, para onde eu posso indicar, abrir o caminho para esse paciente, ser um facilitador em todos os sentidos. Então, esse é um papel que eu faço. Eu trabalho em equipe, então eu não vou fazer tudo. Eu acredito em acupuntura, eu acredito em reiki, eu acredito em física quântica, em aromaterapia, eu acredito em registros acásticos, eu acredito em medicina germânica, eu acredito em antroposofia, eu acredito em homeopatia, uma série de coisas, mas eu não faço tudo isso. Mas eu tenho equipes com quem a gente confia, acredita, né, e trabalha em parceria. Então, essa visão integrativa, realmente é importante para que a gente saiba para onde direcionar aqueles que chegam até nós. E aí, quando a gente pensa, né, nesse aspecto, como é que essa emoção pode influenciar no físico, e como é que a gente pode trabalhar tudo isso com a nutrição, né, a gente didaticamente separa as emoções em negativas e positivas, o que é um grande erro. Mas didaticamente fica fácil para a gente entender, né? Então a gente pega todas as emoções, e aí os artigos trazem isso, né? Para poder trazer aqui para vocês. Então, quando a gente vê lá as emoções negativas, então seja lá uma emoção de tristeza, de raiva, de rancor, de desprezo, de uma ambivalência vivida na infância, principalmente até os 7 primeiros anos de vida, isso é muito falado nos artigos. Quando a gente pega essas características de emoções negativas, a gente já sabe que essas pessoas têm mais dentro de si circulando alguns marcadores inflamatórios, especialmente um deles que é muito importante, que é muito falado, que se chama interleucina 6. Então, a interleucina 6, ela, na verdade, ela é uma citocina. Citocina é um mediador inflamatório que leva uma mensagem para as suas células de defesa. Então, ela chega lá e diz para a sua célula de defesa, olha, tem algo aqui estranho. Isso faz com que o seu corpo inflame muito, né? Levando a um desequilíbrio que pode ser o estresse oxidativo ou a inflamação crônica que você citou. Então, mas ela é uma citocina de duas faces que a gente chama. Ela tem uma ação anti-inflamatória e uma ação pró-inflamatória. E vou dizer onde que isso é importante. Em contrapartida, as emoções positivas, emoções de bom relacionamento, de otimismo, de alegria, de pessoas que sabem conviver, que não desprezam, todas as questões positivas, emoções positivas, quando a gente vê nos artigos, a gente percebe que são pessoas que têm menos interleucina 6 circulando. Pessoas que são mais resilientes,
e aceitam melhor o desafio. Isso mostra menos interleucina, 6. E esses mediadores aparecem no exame de sangue, Ju? Convencional não, só de pesquisa. São exames caros, né? Todas as citocinas inflamatórias ou anti-inflamatórias são marcadores que a gente usa em níveis de pesquisa. Porque você compra um kit que vai fazer, sei lá, 2.000 medidas, e aí, não, 2.000 medidas não, mas vai fazer lá 200 medidas, custando R$5.000. Então, ninguém vai fazer isso de rotina, você não vai fazer num laboratório convencional. Você vai fazer só em pesquisa. Até pode, mas vai ter um custo considerado e desnecessário. Por que é desnecessário? Porque a gente ainda vive a era do ter que ver para crer. Né? Eu preciso ver que o resultado está ruim para eu, então, me conscientizar da necessidade da mudança. Por isso que a gente ainda é muito ignorante no sentido de que, é como o Einstein dizia, né? Os inteligentes resolvem os problemas, mas os sábios os previnem. E a gente ainda atua no sentido de querer ver para crer e fica tratando a doença e não prevenindo. Então, eu sempre brinco, quando você não investe ali, deixa eu te falar, esse exame, o Full DNA, alguém está perguntando ali, Gisele, que ele faz, ele vê um polimorfismo na interleucina 6. Eu já entro aí e te explico o que é isso. Ele não mede o quanto a gente tem de interleucina 6 circulando. Tá? Esse é um outro exame que tem que ser feito. O Full DNA, ele mede polimorfismo na interleucina 6. Ou seja, se eu tenho um gene alterado que expressa mais interleucina 6. E aí nós já vamos ver qual que seria o negativo disso. Já te explico. Então, é aí uma característica genética que o paciente traz com ele de expressar mais um gene que aumenta mais a interleucina 6, que é uma citocina pró-inflamatória, né? Eu já volto lá. Então, quando a gente... Ah, tá, né? Então, quando a gente... essa frase é impactante. Então, quando a gente não investe, a frase do Einstein, né? Quando a gente não investe tempo, disponibilidade, né, em cuidar da nossa saúde, em algum momento a gente vai ter que investir esse tempo, essa disponibilidade em cuidar da doença. Então, a gente ainda vive num sistema de ter que ver para crer, de esperar acontecer, de ter que viver mesmo numa forma de tratamento e não de prevenção. Estamos aí numa era de mudança, de transição. Promotores de saúde, como sempre, todos nós. Isso, e vamos começar talvez mudar esse olhar, né? Mas quando a gente volta ali para a interleucina 6, e que eu falei que ela é uma citocina de duas faces, por quê? Ela é necessária. Então, a ausência dela é ruim, porque ela, em quantidades adequadas, ela é necessária para que a gente tenha metabolismo ósseo correto, para que eu tenha metabolismo glicídico, metabolismo lipídico, para que eu tenha termogênese, ela é necessária em quantidades adequadas. Porém, o excesso dela, ele é maléfico, ele gera doença autoimune, ele pode gerar câncer, ele pode gerar diabetes, hipertensão, obesidade. E aí, então, a gente cai mais uma vez na questão da união dos opostos, de que o caminho do meio, ele é sempre o mais sábio, o mais virtuoso. Então, nem de menos, nem de mais. Se eu tenho muita citocina, interleucina 6, eu vou ter aspectos negativos, mas a falta também. E aí, como a gente transiciona isso para emoções, aí a gente remete aos ensinamentos de Aristóteles, onde ele sempre mostrava que o caminho do meio era o mais virtuoso, dando alguns exemplos, por exemplo, um excesso de amor é posse, e a falta do amor é egoísmo. E aí, então, o problema não é o amor, o problema é a energia que eu coloco no amor. E aí a mesma coisa, por isso que eu disse que a gente classifica emoções como negativas e positivas, mas todas elas são necessárias e importantes, e o que eu tenho que aprender a definir é o quanto de energia eu coloco em cada emoção. Então eu posso pegar a raiva, que é uma emoção negativa, e eu posso colocar a energia demais na raiva e matar o meu chefe, por exemplo. Mas eu posso colocar uma energia adequada que vai ser suficiente para eu pedir demissão e buscar um emprego melhor. Entende? Então, esse equilíbrio.
É o equilíbrio. Então, mais uma vez, entra essa questão da energia. O quanto eu coloco de energia em cada emoção. E isso é uma escolha. E como é que eu aprendo a fazer essa escolha? De forma consciente. Quando a Andrea coloca ali a questão da percepção, é o que a gente fala tanto hoje de ressignificação. Eu posso olhar para a mesma situação e uma outra pessoa olhar para aquela mesma situação e dar uns significados diferentes. A gente escolhe a lente que a gente quer vestir. E eu falo, Né? a gente é tão, assim, a gente estuda tanto isso e a gente sente na gente como é difícil esse equilíbrio, né? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente, hoje não mais, mas quantas vezes a gente pensando em nós mesmos, a gente passa por crenças tão conflitantes, que é uma pessoa não fazendo o que a gente quer, ou nós mesmos fazendo o que não queremos para agradar alguém, né? Com uma necessidade relacional, de aprovação e questões. E isso vai fazendo com que meu corpo tenha sensações e reações e pensamentos para que me leve a escolhas que nem sempre eu quis, né? Às vezes eu me deparo com pacientes, quando a gente vai falar desse DHS, né, desse choque inicial, às vezes é muito difícil chegar no começo, porque no começo a pessoa às vezes vem com essa emoção que está à flor da pele, como você disse, a raiva do marido que traiu, alguma coisa assim, exemplo, né? Exemplificando uma sensação. E quando ela foi ver, ela me conta que ela ficou 20 anos trabalhando numa coisa que ela nem queria, né? Então, assim, quanto tempo de estresse ela ficou nessa situação de que ela fazia o que não queria, quando na verdade ela queria cuidar dos filhos, né? Então, fazendo isso para agradar, né? Às vezes a gente demora para chegar nesse estresse, porque a gente vive muitas vezes essas crenças conflitantes, né? E às vezes é porque o pai falava isso pra gente, ou a mãe plantava essa sementinha, e vai criando isso, esse pensamento, né? E é tão enraizado, eu sempre falo isso nas lives, né? Como é enraizado e como é sutil ao mesmo tempo essa virada de chave. Sim, é porque uma coisa é o que eu quero ser, espelhando no que o mundo espera de mim. E a outra coisa é o que eu posso ser e vim para ser. São coisas totalmente diferentes. E quando eu, então, me reconheço sendo quem eu vim para ser e aceito isso livre de julgamentos, simplesmente eu viro a chave e me transformo. Esse é o ponto. Né? Então, a gente passa, às vezes, uma vida realmente gerando todo o seu movimento em prol do outro. Tem artigos publicados nesse sentido, pegando pessoas em cuidados paliativos, final de vida, e perguntaram a eles o que mais ele se arrependia durante a vida dele. A principal resposta foi ter feito o que os outros queriam. Isso gera um peso. Isso, né? E aí, assim, agora aqui a ideia é assim, ó, não vou me culpar. Ok, tá caindo a ficha, né? Sem culpa, né? Sem nenhuma culpa, porque culpa a gente se põe na situação de vítima. Mas simplesmente, a Ju, quando você virou a chave, eu vou te contar, tiveram marcos importantes, né? Com certeza, sempre tem marcos importantes. E vira a chave, não tem como desvirar mais, porque aí já era, né? O eixo evolutivo já foi. Isso, Então, quando... me perdi agora, até onde que eu tava falando. Quando é que você virou a chave? Me perdi aqui. Não, exatamente. Que eu tava... Resumindo, quando não sai do jeito, né? Do meu jeito. Isso, do outro, tava falando do outro. Eu perco esse controle da culpa. Da minha vida e das emoções, né? Eu não vivo isso. Eu venho com uma culpa, realmente. Isso, então, e a culpa é a gente continua se colocando numa situação de vítima, né? E enquanto eu me coloco numa situação de vítima e não assumo a responsabilidade da minha própria vida, sabendo que tudo que me acontece é fruto das minhas escolhas e não culpar o outro, ou até mesmo a mim mesmo, né? Que a gente culpa o mundo pelos nossos problemas e, na verdade, só somos nós os responsáveis. Enquanto a gente não assume essa responsabilidade, não existe mudança. Né? É como Joana de Ângeles dizia, o ser consciente não se julga nem se justifica, apenas se transforma. E aprende o tempo inteiro. É simples assim. É um aprendizado, porque nós estamos aqui, e isso, num processo evolutivo, né? É o processo evolutivo da escola da vida que não tem fim, até a gente chegar à condição de ganharmos o mundo angelical,
que é um processo único e individual de cada um, né? Cada um no seu tempo. A gente tem que compreender isso. A gente, como terapeuta, compreende o tempo de cada um. Cada um tem o seu time da mudança, cada um tem o seu tempo do despertar. Então, a gente tem que simplesmente respeitar. A gente vai dando ferramentas, vai mostrando caminhos e ele vai se despertando, né? Agora, eu vou voltar ali na questão da interleucina 6, porque, né, pra gente não perder um pouco o fio da meada aqui, né? Eu cheguei lá. Então, a questão, assim, é muito interessante quando alguém ali colocou do full DNA, que é um exame genético que a gente mostra que tem algumas pessoas, elas têm realmente um polimorfismo que expressa mais essa citocina. E tem um estudo mostrando que as pessoas que são centenárias, que são mais longevas, que vivem há mais de 100 anos, elas não têm este polimorfismo. Em contrapartida, aquelas que têm, elas têm uma vida menor, menos longeva. Então, mostrando o impacto mesmo dessa citocina. Aí, a questão é, bom, mas a minha genética é uma condição sine qua non, né? Então, eu tenho esse gene, automaticamente eu vou viver menos ou vou ter mais doenças por conta disso? Não, porque vai depender do ambiente, dos gatilhos que você dá para você ativar aquele gene ou não. É um gene que pode viver silenciado. Você vai dar o despertar e você vai dar gatilhos para atuar naquele aspecto. Então, eu posso, de alguma forma, minimizar fatores que estejam associados ali. Isso é uma coisa até importante a gente começar a pensar, né? Por que geneticamente algumas pessoas vêm assim ou vêm assado? Aí tem que ir antes da genética, né? Talvez o que é que a gente traga num DNA espiritual, né? E aí tem aqueles que acreditam que o nosso espírito é a nossa mente. O Carl Gustav Jung era um daqueles que é o pai da psicologia analítica, o junguiana. Ele dizia, né? Ele chamava de alma, de espírito, a mente. Então, e tem alguns autores até que publicam, colocando que o cérebro é o órgão da alma. Né? Então... A psique primeiro, né? Antes do cérebro, né? Aquilo que a gente falou, né? O quanto é aquele seu software mesmo, cheio de memórias, crenças, tradições, toda a sua vivência ali, desde a intenção dos pais. Desde lá a gente fala assim, tem 5%, né, da genética agindo, o resto é com você, né? Não adianta culpar a genética. Eu sou gordinha porque o meu gene, porque minha mãe foi, eu tenho artrose porque a minha mãe foi, minha avó foi, então não. É a sua história. Isso, a sua história, esse ambiente, e que são vários aspectos, né? E a questão é isso, é essa compreensão multifatorial. E que o alimento pode sim influenciar nesse aspecto e ajudar a modular e a diminuir esse fator. Então, por exemplo, a gente tem estudos mostrando que dietas com perfil mediterrâneo, por exemplo, que são mais ricas em vegetais, em frutas, peixes, azeites, legumes, tem influência em reduzir de forma significativa os níveis de interleucina 6. Então, a gente já vê um padrão alimentar interferindo numa citocina que a gente sabe que em excesso ela é problemática. E que ela pode estar em excesso nessas expressões das emoções equivocadas, né? Eu digo equivocado porque, como eu falei, elas são boas, vai depender da energia que a gente coloca. Outros estudos mostram, por exemplo, o consumo de brócolis, que é uma brássica, mostrando que influencia diretamente em reduzir de forma significativa os níveis de interleucina 6. E foi uma dose até baixa, deixa eu até lembrar aqui, eu tenho até essa anotação aqui. Foi um estudo de 10 semanas, querendo saber dose, né? Não, tem muita gente que, assim, até médicos, colegas que falam, você precisa suplementar tal coisa porque não tem no alimento. Aí você vem com uma coisa super interessante, brócolis em pequenas doses. 30 gramas, achei aqui, ó, 30 gramas, é super pouquinho. 30 gramas de brócolis por 10 semanas, né? Foi suficiente para reduzir de forma significativa esses níveis de interleucina 6. Então, a gente começa a ver outros nutrientes, por exemplo, interessante, ômega 3. Aí esse, infelizmente, ele acaba vindo de suplementação, porque os níveis que a gente precisa, principalmente do ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, são doses mais altas que a gente não consegue muitas vezes via alimentar, mas a gente precisa dele de via suplementar. Então, ômega 3, ali em doses, 2 gramas por dia do EPA, também diminui de forma significativa os níveis de interleucina 6. Quando se pegou um padrão dietético com óleos, por exemplo, e foram comparar óleo de girassol, óleo de coco e azeite de oliva,
viram que o azeite de oliva diminuía os níveis de interleucina 6. Óleo de coco, inclusive, aumentava e girassol também. E, Ju, nenhum quente. Pode esquentar o azeite de oliva. E essa é uma informação bem equivocada que a gente tem. Muito. Eu fiquei com essa dúvida atrás da minha cabeça outro dia. Então, assim, quem que não satura, né? Quem são os óleos que não oxidam? São as gorduras saturadas. Então, óleo de coco e banha, teoricamente, não satura, né? Não vai oxidar. Mas o azeite é o segundo que menos oxida. E aí a gente acaba optando por ele como uma preferência para... Pode ser o virgem. Na salada tem que ser o virgem, tem que ser com acidez cru, de até né? 0,5%, cru, isso. E uma dica importante é que ele tem que ser produzido e envasado no país de origem. Não pode ser produzido num lugar e envasado em outro, porque aí vai ter adulteração. Então você tem que olhar lá no rótulo isso. Oh, meu Deus. Então se é produzido na Espanha, tem que ser envasado na Espanha. E assim por diante. Se for produzido em Portugal e envasado no Brasil, aí vocês ficam com o pé atrás. Né? Então, isso é uma dica importante. E ele tem que ter essa acidez de até 0,5%, vidros escuros, longe da luz. Para você ver se um azeite é bom, coloca na geladeira e ele tem que endurecer. Se ele endurecer e ficar mais dura, é um azeite de boa qualidade. Isso é uma dica simples que a gente pode usar. Muito legal. Né? Então, mas ele é o que menos oxida, né? Depois da banha e do óleo de coco. Acontece que óleo de coco, a gente tem que lembrar que é uma gordura saturada e que as frações boas do óleo de coco, que entra ali o ácido láurico, é em pequeníssima proporção. Diferente quando eu pego um TCM isolado, que é um triglicerídeo de cadeia média, que a gente usa isso para outras situações. Então, eu tenho alguns senões meus com uso de óleo de coco de forma indiscriminada, como a gente faz. E a questão da banha é que a gente tem que lembrar que a banha de um porquinho, ela vai ter a composição do que o porquinho come. Então, antigamente, um porquinho era alimentado com lavagem, que eram restos alimentares, ok. Hoje ele é alimentado com rações, com grãos, soja, milho, e aí são rações transgênicas, cheias de pesticidas e agrotóxicos, e aí tem uma gordura poliinsaturada riquíssima em ômega 6, que é péssima, que é inflamatória, e é isso que a gente vai estar comendo daí. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E não adianta falar que o porco é caipira, porque ele vai estar comendo a ração, entendeu? E ele vai estar comendo a ração, e porque a lavagem hoje é proibido. Né? Até a dieta própria do Mediterrâneo, se a gente pensar em agrotóxico, estamos também complicados, né, nessa toxicidade. Principalmente no Brasil, pelas permissões que a gente tem aqui das nossas legislações, né, em termos peguei o de agrotóxicos atualizado da Anvisa com a quantidade que tinha em cada alimento, assim, visivelmente. É bem assustador. Mas o problema maior nosso, além de alimento, é a água. O problema nosso maior em questões de agrotóxicos e pesticidas é a água, porque o alimento, o resíduo do agrotóxico, ele ainda é diminuído com a questão da colheita e tudo mais. E o tempo de replantar, ainda ele é reduzido. Mas a água, o que cai de agrotóxico na água, vindo do que a gente colocou na plantação, ou de pulverização aérea, que ainda é permitido aqui, né? O que cai na água não tem como diminuir resíduo de agrotóxico da água. O único sistema que faria isso seria um sistema de ozônio, que isso custa caríssimo e que não daria para ser feito no sistema todo. Então, a água toda que a gente toma, ela é riquíssima em agrotóxico. E aí a pergunta que não quer calar. É um problema seríssimo. Como você fazer isso? Aí a gente entra numa outra questão, né? Como eu não consigo controlar, por enquanto, todas as questões ambientais que me agridem, eu então trabalho com aquilo que eu me protejo. Eu posso, então, né? Então eu vou trabalhar com alimentos que tenham um poder de detoxificação maior, que vão ativar enzimas de fase 1 e fase 2 de fígado, para eu poder ajudar nesse processo de desintoxicar. E aí as brássicas, que é brócolis, couve, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, rúcula, agrião, que entra nesse grupo, eles têm um poder detoxificante muito alto, né? E quando a gente pensa, porque pensando em alimento, mesmo com os agrotóxicos, infelizmente eu tenho que dizer isso, mas mesmo com os agrotóxicos, os estudos mostram que pessoas que consomem entre 600 e 800 gramas na somatória de frutas, verduras e legumes por dia, têm incidência muito menor de câncer. Mesmo, entendeu? Então, os estudos foram feitos com alimentos convencionais, que têm agrotóxicos, mostrando que esses alimentos... Né? E mostrando que esses alimentos têm muito fator protetor.
que são antioxidantes, fibras, compostos bioativos, compostos fenólicos, entende? Então, mesmo eles tendo agrotóxicos, eles têm muitos fatores protetores. O que nos agride é que a gente tem uma alimentação de produto alimentício, rica em gordura trans, gordura saturada, açúcar, sal. Sim, se a gente fala aqui do agrotóxico, vai ser sempre uma pessoa falando, então é melhor eu consumir o que eu consumo, né? Já que eu vou... Não, porque tem isso, porque tem muito mais malefício nos produtos alimentícios. E que eles muitas vezes trazem consigo a base de trigo, a base de milho, que é cheíssimo de agrotóxicos, além de ser transgênico. A questão do transgênico é que um alimento transgênico, ele usa mais agrotóxico. Então, eu tenho mais agrotóxico ainda no alimento transgênico, porque ele fica resistente a algumas pragas. Ju, e o outro... Quero só, antes de você entrar tanto em alimento, me fala um pouquinho, você tem muito acesso a dados científicos sobre a água alcalina, que você falou de ozonizada, né? E se você tem algum dado bacana pra gente... Então, esse conceito de água alcalina é muito interessante, né? Porque a gente tem a falsa ideia de que uma água alcalina, ou mesmo um alimento, vamos pensar na água que é mais fácil, que ela está associada com a questão do pH da água. E todo mundo vai lá e olha o rótulo para ver o pH. E aí um pH alcalino, a gente entende que é uma água alcalina. Isso é o maior equívoco que pode ter. Um alimento para ser alcalino, seja água ou um alimento sólido, ele tem que ter um PRAL, P-R-A-L, um PRAL negativo. Isso é uma fórmula que tem ali compostos de valores fixos e não fixos. Então, você vai ter ali fósforo, sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, cálcio. Então, você joga todos esses eletrólitos, né, e esses micronutrientes numa fórmula e você calcula esse PRAL. Quanto mais negativo for o PRAL, mais alcalino é um alimento ou a água. Então, de uma forma indireta, uma água alcalina é uma água que é rica em magnésio e bicarbonato. Pode olhar nos rótulos, a água que tiver mais bicarbonato e mais magnésio é uma água que tem uma tendência mais alcalina, independente do pH que está lá no rótulo. E se a gente for ver marcas brasileiras, vocês vão ver uma marca que ela é uma das melhores, eu não vou falar aqui por questões éticas, uma das melhores em termos de alcalinidade, e que tem no pH o rótulo de 5.2 ou 5.4, que se a gente olhasse para o pH ia falar que era uma água ácida. Em contrapartida, você vai pegar uma água porcaria e no mercado, que tem lá pH de 8, de 9, e quando você calcula o PRAL dela é o pior PRAL. Qual que é o PRAL? Então, Deixa eu anotar aqui. Então, o PRAL, na verdade, assim, o PRAL ele tem que ser o mais negativo, mas aqui é uma fórmula muito complexa, são vários valores. Então, mas é isso que eu tô falando. De uma forma indireta, você tem que olhar quanto de magnésio e quanto de bicarbonato tem numa água. Então, se você pegar uma água boa, você vai ver que ela tem, em média, mais de 200 miligramas de bicarbonato e mais de 10 miligramas de magnésio. Pode comparar, pega uma outra água aí, vocês vão ver quanto que ela vai ter de magnésio e bicarbonato. Vai ser muito ínfimo perto disso que eu tô falando. Entendi. Né? Então, perfeito. Esse é o primeiro ponto. E por que a gente fala em alcalinidade, principalmente da água? Porque a água tem que ser hidratante. Uma água sem minerais, ela não hidrata. Você apenas toma e você vai fazer xixi logo na sequência, porque o corpo não está hidratado. Por isso eu falo, pele seca. Isso, tô com pele seca, cabelo seco. Às vezes a gente fica buscando todos os suplementos da vida para a pele, para a unha, para cabelo, buscando a felicidade, quando tá na estética. Simples. Quando tá na água boa, entendeu? Toma uma água de boa qualidade que ela realmente te hidrate, você não vai precisar de muito mais coisa. E não é a mais cara, né, Ju? Não, né? É isso. É uma questão de quantidade de magnésio e bicarbonato tá? na água. Então, uma água alcalina, a importância dela é isso, é que ela alcaliniza. E quando a gente fala em alimento, uma dieta tendendo a ser mais alcalina, é um termo um pouco... que a gente às vezes não gosta muito, o pH tá ácido do sangue, o pH... Isso não existe. Por quê? Porque o corpo, ele é muito sábio e ele vai querer sobreviver o tempo todo. Então, se você acidificar o pH do seu sangue, você morreu. Então, ele vai o tempo todo tamponar e trazer para um alcalino, que esse é o pH do sangue. Só que o que ele faz muitas vezes? Quando eu tenho uma dieta extremamente ácida, à base de muitas porcarias, ou excesso de proteína, porque excesso de proteína animal, torna uma dieta mais ácida, também, quando eu tenho um pH de uma dieta, vamos dizer assim, uma dieta mais acidificante, o pH do meu sangue
ele vai ter que compensar para ficar alcalino. E o que ele faz, então? Ele tira esses minerais que são usados para tamponar e trazer essa alcalinidade de outros órgãos seus para tentar equilibrar isso. Então, você começa a ter osteoporose, osteopenia, artrose, não sabe por quê. Mas porque você está desgastando outros órgãos para tentar trazer o equilíbrio do pH, porque o pH não vai ficar ácido. Se ficar, você morreu. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a forma como a gente, né, se expõe e fala, porque traz conceitos equivocados. Então, claro. Isso é uma coisa... Então, tá falando ali, ó, que eu tenho um purificador que indica que é alcalina, que ela mostra o pH. Mas é isso, se a água do seu purificador não tiver magnésio, não tiver bicarbonato, não tiver outros eletrólitos, e que muitas vezes não tem, porque um filtro, ele filtra tudo, ele tira tudo. Com exceção de alguns filtros que na própria vela liberam magnésio na água, já com esse conceito. A gente já tem isso no mercado, entendeu? Perfeito, Então, essa é a questão, a gente vai acabar daqui a pouquinho, né? A gente vai cair. Não deu pra nada, né? Mas você sabe que eu vou ficar na sua cola, né? Não preciso nem... Mas a gente tem várias questões aí, né? Agora, essas questões... o filtro de barro, ele é considerado de ótima qualidade. É um dos melhores filtros. É verdade. Um dos que eu mais gosto. Ouvi. Sempre o tempo da vovó, né? Ele vai trazer pra gente conceitos muito... O natural, né? O natural, Mas o que eu queria deixar, né, assim, talvez como uma mensagem aqui dessas questões emocionais e mentais e essa relação com a questão física... é exatamente a gente compreender que todas as emoções fazem parte da condição humana. Isso é nosso, está dentro de nós, todas elas, né? Seja positivas ou negativas. A questão eu preciso apenas me encontrar com todas elas, me deparar com toda essa sombra, para que eu possa enxergar a luz que eu também tenho. Então, na verdade, não é a questão de sermos seres de luz, mas sim de sermos seres luminosos, que uma vez que a gente teve o despertar, a gente vai ajudar outros no seu despertar. Então, eu queria deixar essa mensagem, que a gente tem esse potencial, que a gente tem essa capacidade de fazer como as borboletas, né, que saem da lagarta e se transmutam, não é só se transformam. Isso é a virada de chave. Eu deixo de ser uma coisa e passo a ser outra. Então, eu deixei de ser uma lagarta e virei uma borboleta. Então, veja, isso é transmutar. Isso é algo lindo, é mágico, mas é único e intransferível. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, né? E aqueles que já percorreram, estão aqui para ajudar outros a percorrerem. Então, esse é o nosso papel. Alguém me ajudou a chegar até aqui, outros me ajudam a ir mais longe, e cabe a mim ajudar aqueles que ainda não despertaram, que estão dispersos. Maravilha. Quando a gente coloca atenção, né, nesses fatores que a gente falou todos aqui, nossa vida ganha um novo significado. Acho que é bem isso, né? A gente fica tão perto da nossa identidade, a gente toma consciência e uma gratidão toma conta do nosso corpo, né? E a gente quer, de fato, transmitir essa mensagem, né? Quando eu falo que eu faço essas lives, é uma grande missão que a gente tem de ser promotores de saúde, né? Nós como terapeutas desse futuro que já chegou, né, com essa pandemia toda, a gente conseguiu uma transformação e que a gente consiga, como pessoas da área da saúde, levar essa mensagem para o maior número de pessoas, para que eles também mudem as suas realidades e que despertem e ativam essa consciência, essa psique e mudem também essa chavinha. E aí a gente consegue uma teia completa. Sim, então estamos todos conectados, né? Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, Ju, André. Muito obrigada, um prazer enorme, um abraço a todos. Imagina. Uma boa noite a todos e haverão mais, se Deus quiser. Vai ficar gravada no IGVT. Vai. Para mim, segue a Ju, @JuGeraix, certo? Isso, Falei certo? Eu tenho Gerré. Gerré. Gerré, mas tudo bem. É francês. Isso. E o meu tem o meu canal no YouTube, Doutora Físio Andréia Maslon, e meu canal aí aberto para todo mundo. Até a próxima, de um prazer enorme e gratidão. Prazer foi meu, queridos. Obrigada a todos. Beijo no coração de vocês. Até.